É nosso convidado nesta edição, Carlos Silva, antigo secretário-geral da UGT. Bom dia, seja bem-vindo. Era secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores na última grande greve geral, em 2013, há 12 anos. É certo que o contexto era muito diferente, o país estava em recessão económica, com uma taxa de desemprego muito elevada, regras muito difíceis impostas pela Troika e pelo Governo. Pergunto-lhe porque é que, e já o manifestou, porque é que agora vê motivos suficientes, tendo em conta que o cenário é muito diferente, o contexto é muito diferente, porque é que vê motivos suficientes para um protesto destas dimensões? Antes de mais, muito bom dia e muito obrigado pelo generoso convite da NAU para vir até aos vossos estúdios. Bem, o contexto é verdade que é diferente, mas uma greve geral não é disputada de forma fácil, não é algo que seja decidido de ânimo leve. Dentro da UGT é tradição que o processo negocial se arraste até ao último momento, onde já realmente não há volta a dar e onde a coisa que nos resta normalmente é, depois de algumas cedências e recuos das partes, assinarmos um acordo de concertação social. E acha que foi isso que aconteceu desta vez? Foi até ao último momento, não? Desta vez não aconteceu isso por culpa do Governo. Há sempre contactos informais entre o Primeiro-Ministro, entre o responsável do Governo que lida com os processos. O que acontece é que de uma assentada, o Governo, sem qualquer enquadramento, como aconteceu em 2012 e 2013, disse muito bem no início da sua intervenção, que naturalmente havia ali um contexto de políticas de austeridade gravíssimas para os portugueses. Agora, esse contexto não existe. Não existe, estamos num processo de crescimento, veja bem... Mas a greve é para evitar que ele exista? A greve é precisamente para dizer ao Governo e ao país que os portugueses, através dos seus sindicatos, rejeitam este pacote laboral. Não faz qualquer sentido que nas atuais circunstâncias de crescimento económico, em que o país até é elogiado em termos internacionais pelo The Economist, onde a taxa de empregabilidade está elevada, onde o desemprego está baixo, onde há condições, naturalmente, do país manter uma certa estabilidade social, fazendo regressar jovens, aumentando os salários, o que é que o Governo vem fazer com isto? Destruir a negociação coletiva, privilegiar o outsourcing, manter e arrastar a precariedade, e, portanto, dentro destas matérias, de muitas outras gravosas, os despedimentos é uma atuarda da parte do Governo que a UGT não pode aceitar e, portanto, algumas acusações são lançadas. Mas não considera que houve alguma inflexibilidade por parte da União Geral dos Trabalhadores desta vez? Pelo contrário. Não? Pelo contrário, a inflexibilidade é certo que houve mais negociação Governo por parte do Governo com a UGT do que com a CGTP? Normalmente a UGT é conhecida por ser uma organização disponível para o compromisso. É uma organização de propositura, propõe, negocia e, portanto, quando chega ao momento de estabelecer um acordo, é porque estão garantidas as mínimas condições para que esse acordo seja objetivado. Neste momento, o Governo impôs, e eu vou dizer uma palavra forte, ideologicamente, um conjunto de medidas que destroem uma parte basilar dos direitos dos trabalhadores conquistados em 50 anos. Não reconhece que houve pelo menos um esforço por parte do Governo, até com a intervenção do Primeiro-Ministro, numa dessas reuniões? O Sr. Primeiro-Ministro, quando teve a reunião com o GT, já o GT tinha decidido nos seus órgãos que não havia condições de recuar na greve geral. A não ser, isso foi dito pelo Secretário-Geral, que o Governo recuasse em algumas das matérias que ele colocou. Não houve da parte do Governo, nem do Sr. Primeiro-Ministro, nem da Sra. Ministra do Trabalho, que eu tenha conhecimento, qualquer sintoma de que podia recuar em algumas das matérias que para o GT e para o movimento sindical são demasiado gravosas. Como a questão dos despedimentos que estava a referir, são linhas vermelhas. Exatamente. Deixe-me perguntar-lhe muito concretamente, que impacto é que podemos esperar desta greve no próprio pacote que está em causa, com mais de 100 medidas, nesta reforma laboral? Acha que terá mesmo a capacidade de provocar um recuo por parte do Executivo ou também dependerá da adesão que obtiver? O que se espera é que haja uma grande adesão. Esta decisão de aderir à greve ou não aderir é uma decisão dos portugueses. Vocês na peça já apresentaram que hoje, de acordo com uma sondagem do próprio Diário de Notícias, de um estudo feito, que a maioria dos portugueses apoiam a greve. Não quer dizer que adiram à greve. O que não quer dizer que adiram à greve, mas são simpatizantes com a greve. Agora há uma coisa que é... Mas na sua expectativa, ela poderá agregar muita gente para lá daquilo que são as pessoas sindicalizadas? Normalmente, sim, com certeza. As duas centrais sindicais que decidiram marcar esta greve em convergência aderiram muitos sindicatos independentes, o que é histórico. E, portanto, isto significa que os portugueses, os mesmos portugueses, que o Sr. Primeiro-Ministro diz que é inoportuno e que não compreende esta greve, são os mesmos portugueses que compreendem a greve e que vão aderir. São os trabalhadores portugueses. E, portanto, os trabalhadores
que lhes passa ao lado esta greve, que não adiram ou que não simpatizem com ela, uma coisa podem ter a certeza: se o pacote laboral for implementado, vão sofrer na pele aquilo que é uma redução de direitos que o Governo planeia com esta proposta de Código Laboral. Se mostrar intransigente e mesmo com uma greve com um impacto grande, como espera, se mantiver este pacote, o que é que poderá ou deverá ser feito por parte das centrais sindicais, nomeadamente? Bem, eu infelizmente não tenho o dom de conseguir antever o que é que poderá acontecer, mas isso depende da decisão das centrais sindicais e dos seus sindicatos. Já se verificou que os sindicatos, aproveitando uma greve geral, também querem reivindicar um conjunto de melhorias e de situações negociadas em termos setoriais. Agora, eu acredito, da parte da UGT, com os trabalhadores social-democratas aqui integrados, já agora não se desvaloriza, de forma simpática, como tem vindo a fazer o Governo, aquilo que é a participação dos TSDs. Não, os TSDs aprovaram por unanimidade e aclamação o avanço para a greve geral. Isto afeta todos os trabalhadores. Acha que isso tem sido mencionado com devido destaque? Porque tem-se falado muito na partidarização desta greve geral associada a partidos de esquerda. Mas não é verdade. Essa é a acusação normal de quem está no poder. É sempre politizada. Bem, nós também todos fazemos política. A política é política sindical. E, portanto, aquilo que nós neste momento estamos a fazer no movimento sindical é reagir frontalmente a esta proposta de Código de Trabalho, de alteração profunda ao Código de Trabalho, sem qualquer razão aparente que tivesse, naturalmente, obrigado a esta proposta do Governo. Já agora uma nota. O Sr. Primeiro-Ministro já disse, bem, o Governo foi eleito pelos portugueses para governar. Para governar, mas nunca com uma agenda escondida. O que aconteceu com a questão do Código de Trabalho é que nunca foi mencionado que era a intenção do Governo... Estava mencionado no programa eleitoral, mas não de uma forma detalhe. tão profunda, com certeza. Naturalmente que a UGT já assinou muitos acordos de concertação social e certamente vai continuar a negociar. Eu ontem estive com o secretário-geral da UGT a trocar impressões em relação a esta matéria e ele aquilo que garantiu, a mim já garantiu ao país, é dizer que depois no dia a seguir, no dia 12, está disponível para se sentar de novo com o Governo à mesa das negociações e verificar se partimos para uma crise de instabilidade social, se é isso que o Governo quer. Com novas greves, eventualmente. Com novas greves, eventualmente, até setoriais, greves de zelo, mobilizando todo o movimento sindical, como neste momento está a acontecer, ou se o Governo recua em algumas matérias, que me parece que era fundamental que o Governo desse um passo atrás para depois dar dois passos à frente. Só para concluirmos, perguntar-lhe se acha que, de facto, houve aqui alguma pressão por parte da CIP, como o disse, falou num ajuste de contas por parte da Confederação Empresarial de Portugal. O responsável Armindo Monteiro já disse que essa acusação não tem fundamento, que se esta proposta fosse da CIP não seria seguramente assim. Apesar desta explicação, pergunto-lhe se continua a achar que isto faz parte também de um ajuste de contas por parte da CIP. Mantenho exatamente o mesmo pensamento em relação a esta matéria. Não estou a ver o Governo, de ânimo leve, avançar de per si, sozinho, sem algum apoio da parte dos empresários portugueses, para apresentar um pacote de medidas. Eu lembro que no último acordo de concertação social com o Governo anterior de António Costa, com o Ministro André Mendes Godinho, foi aprovado em CPCS, Concertação Social, a Agenda de Trabalho Digno. E na altura, a CIP posicionou-se de uma forma muito antagónica em relação a esse acordo de concertação. O que é que fez? Ficou de fora do acordo. Foi a primeira vez que a CIP não subscreveu um acordo. E, portanto, o nosso entendimento é comum, é consensual, naturalmente, que se esperava que a CIP, e estão todos muito silenciosos em relação à questão da greve geral, porque o ónus neste momento fica para o Governo. Portanto, o Governo assumiu este parto, assumiu a imposição do Código de Trabalho, e, portanto, está sozinho, dizemos nós, o movimento sindical não pode aceitar. Carlos Silva, muito obrigada por ter vindo ao NAU. Continuação de um bom dia. Obrigado. A tempestade de ontem causou